texto de hoje é uma polêmica no meio dos cristãos. O apóstolo Paulo, quando ele foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, e viu coisas e ouviu coisas, né? E ele poderia se gloriar daquilo, mas a palavra de Deus diz que foi colocado a ele um espinho na carne, né? A saber, um enviado de Satanás, atormentando a ele. O interessante que eu queria saber quem era o mais interessado que o apóstolo Paulo viesse a se tornar soberbo, arrogante, ou se gloriar a si mesmo. O próprio diabo. Aí você não acha que fica fora da exegese você fazer uma interpretação do texto dizendo que foi o diabo que colocou, que foi o diabo que fez, que foi o diabo que... Porque o diabo queria isso, o diabo queria que o apóstolo Paulo se gloriasse, se tornasse soberbo e arrogante. O único que não queria isso era o próprio Jesus. Pelo contrário, queria que ele se tornasse humilde. Eu, quando trago para nossas vidas, é simples, João. Porque quem tem experiência com Deus sabe interpretar a Bíblia segundo aquilo que a gente tem passado. As pessoas que recebem dom da parte do Senhor, muitas pessoas não podem receber, né, autoridade, poder e dinheiro, porque mostra quem são, né? Dão lugar à carne. Muitos estão na igreja hoje, recebem um dom de profecia, o culto todinho é profetizando, né? Se achando maior ou melhor do que os outros. Um que é chamado para ser mestre, né? Se esquece daquela passagem que diz: nem todos querem ser mestre, porque maior será o juízo sobre os mestres. Mas se orgulhando, achando que sabe tudo e que ele é perfeito e melhor e maior do que os outros, né? Isso é tudo obra da carne e Deus não quer. E Deus permite vir sobre nossas vidas muitas vezes algo que a gente não quer fazer e faz. E a gente se entristece. Para que Deus permite isso na nossa vida, né? Porque Deus não tenta, a Bíblia fala que Deus não tenta ninguém, mas Deus permite o diabo tentar. Interessante que Jesus mandou a gente orar: Senhor, livra-nos da tentação, livra da gente cair em tentação. Mas o Senhor disse: orai, né? Vigiai e orai, porque a carne é fraca. O Espírito está pronto. E Paulo fala sobre isso, né? No livro aos Romanos, quando ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, mas o mal já tinha feito, né? E que ele não via bem algum na sua carne. Mas o homem interior queria fazer as coisas de Deus, mas ele via a carne dele, o desejo de fazer coisas que era contrário à vontade de Deus. E era uma guerra, não uma luta. E ele diz que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele, ele crucificava a carne, né? Mas a gente vê aqui que Deus permitiu, né? Deus conhece a tua fraqueza? Conhece. Deus conhece a minha fraqueza? Conhece. O diabo conhece? Conhece. Mas o diabo não pode tocar em mim e não pode tocar em você. Porque está escrito na palavra de Deus: se nós tivermos comunhão com os outros, o sangue de Jesus purifica do pecado e o maligno não pode nos tocar. É isso que a Bíblia fala, né? A gente vê Pedro, Jesus chegou para ele e disse: Pedro, olha, Satanás pediu para peneirar você, mas eu roguei ao Pai que não deixasse. Por quê? Porque Deus sabe a estrutura de Pedro, de Paulo, de João. Todos eles são seres humanos, irmãos. O próprio Paulo diz: eu não sou perfeito. Perfeito é Jesus. Eu olho para o meu alvo, que é Cristo, né? Mas eu vou seguindo, de glória em glória, de fé em fé. Vai sendo transformado. Enquanto a gente está aqui, a gente está sendo transformado para a glória de Deus. E vamos chegar à estatura do varão perfeito na volta de Cristo, quando recebemos um corpo glorificado. Mas Deus começou uma boa obra e vai aperfeiçoar. Esse espinho na carne do apóstolo Paulo era um aperfeiçoamento da parte do Senhor na vida dele, para que ele se amadurecesse e entendesse, né, que ele é pó e cinza e que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus dá poder aos homens, Deus dá entendimento, sabedoria, derrama os dons na igreja, dom de cura, dom de profecia. O apóstolo Paulo, ele disse numa das cartas: eu podia até me gloriar, porque eu fiz mais obra do que os outros apóstolos, mas se eu tiver que me gloriar, é na cruz de Cristo, né? Entendeu? Então, quer dizer, ele diz: nas minhas fraquezas eu vou me gloriar, porque é nela que o poder de Deus é aperfeiçoado, porque a glória vai para Jesus. Então a gente sabe, irmãos, que não é pelas nossas obras que nós somos salvos, mas pela graça, né? E o apóstolo Paulo entendeu bem isso quando ele falou para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O que acontece? O Senhor nos ensina, irmãos, que nós começamos pela graça, vamos andar pela graça e vamos pela graça até o final, quando Ele vai completar a obra na nossa vida.
Quem começou a boa obra na minha vida e na tua? O Espírito Santo. Ele nos aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Então seremos transformados pelo Espírito Santo. Receberemos o corpo glorificado e ele nos entregará ao noivo. E haverá as bodas do Cordeiro que nós vamos participar. Mas essa obra pertence a Deus. Nós ajudamos no sentido de que quando nos tornamos santos, Ele manda a gente viver numa santificação. Através do que? Da oração, do jejum, da leitura da palavra, dizendo não ao mundo, não ao pecado, fugindo, né, da vontade da carne e dando lugar ao Espírito Santo de Deus, enchendo-se dele para poder resistir o dia mal, porque ele vem sobre todas as pessoas. E o apóstolo Paulo, que eu acho interessante, que mais embaixo você vai ver, muitas pessoas dizem, mas é porque era enfermidade, porque era perseguição. Mas veja o que é que ele diz aqui no versículo 10. Por este motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz, nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Então, quer dizer, nas fraquezas, quer dizer, é algo que ele sabe que é fraco, né? Nós somos tentados e muitas vezes fazemos coisas que não queremos fazer. A gente ora, Deus, não vamos mais fazer, daqui a pouco está fazendo. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é das ofensas, porque tem uma vez que ele fala das ofensas, das necessidades, das perseguições, das angústias, porquanto estou enfraquecido, é que sou forte. Pode ser enfermidade, né? Que um diz que tem problema na vista, mas Deus é quem sabe. Mas o interessante é que Paulo não era perfeito. As pessoas ficam endeusando Paulo como se Paulo fosse o próprio Jesus encarnado, e não é. Ele é um discípulo de Cristo, como Pedro, como Paulo, como João foram, né? Sujeito a falhas e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Que o Senhor continue te abençoando, rica, poderosa e abundantemente. Então medite nessa noite. O apóstolo Paulo recebeu o Espírito na carne com um motivo. Qual era o motivo? De não se gloriar. E quem não queria que ele se gloriasse? Deus, e não o diabo. Porque o diabo queria que ele pecasse contra Deus. Amém? Terá essa glória que é do Senhor. E ele aprendeu uma coisa, que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Shalom Adonai e uma boa noite. Que Deus te abençoe.